bastante importante, fossem bem preparados, para que todos tivessem as chances que desejam alcançar, daquilo que desejam alcançar. Bruno, de Guarulhos. Bom, eu vou falar mais em caráter de síntese, até pela questão do tempo, mas alguns elementos que eu acho importante. O primeiro aspecto, que eu acho que liga a um elemento particular da gente, professor de filosofia, a uma concepção geral no sentido da educação básica do Estado, né? As próprias apostilas, né? Como um problema onde uma coisa vai imbricando na outra. Existe a apostila, que, na minha opinião, ela limita profundamente, principalmente, ainda mais se for pensar a categoria O entre os professores, esse problema das subcategorias, né? Entra e vai dar aula aí subordinado a essa apostila, que está ligado com os índices, com a fábrica de propaganda do Estado, né? Em você passar no Saresp, o que fragmenta a categoria dos professores numa luta salarial, o que faz no mata-mata para em cada escola eles conseguirem um índice, enfim, uma coisa vai imbricando na outra. Eu acho a necessidade de negar essa apostila, defender a autonomia, combater essa proposta de multidisciplinaridade que está colocada no nível federal e também no nível estadual, porque eu acho que a apostila já é a porta de entrada disso. Amanhã você tem professores de filosofia e história que vão dar ciências humanas, tem uma apostila para ele seguir. Com cursos ensino à distância, cada vez mais precarizado. Tem toda uma consequência aí, que eu acho onde a gente pode ligar o particular ao geral. E eu acho que tem um problema. Eu, na Universidade Pública Federal, na Unifesp especificamente, professores saíram da FEFELESH e foram para a EFELESH, na Unifesp, eles criaram um texto que é uma crítica ao PCN de filosofia, só que é uma perfumaria. A gente tem que tomar cuidado para a gente não fazer uma perfumaria nessa proposta curricular do Estado, com a intenção de querer modificar, mas, na verdade, nos seus princípios fundamentais, está afirmando de maneira não explícita, não aparente, mas mais de maneira essencial. Aí, eu falei na minha fala a necessidade de um grupo de trabalho. Eu acho que a gente tem uma necessidade de formular, nós próprios, professores de filosofia, uma proposta curricular que tenha como princípio autonomia. Aqui um debate. Eu acho que a questão não é que texto vai trabalhar de forma tão ossificada, porque há uma tendência de rebater uma proposta ossificada e cair no outro lado da mesma moeda. Eu acho que a gente tem que começar pela autonomia. Eu achei muito bom que na outra mesa um professor falou, né? Moram dois professores, eles dão aulas completamente diferentes. É preciso pensar isso. Não pode deixar um tanto faz, um laissez-faire. Contudo, a gente precisa pensar os princípios, sobretudo. Quando nessa mesa aqui perguntaram o filosofia e sua ensinabilidade, e o que queremos ensinar, eu acho que a gente tem que começar a responder essa questão não pela positiva, pela dificuldade que é assim como é definir o que é filosofia, em certa medida, mas responder pela negatividade, o que nós não queremos, que é a educação. Vou só finalizar, perdão, menos de um minuto, acho que eu consigo finalizar. O que nós não queremos diante de toda essa discussão. E aí tem uma analogia com uma parte do poema da Cecília Meirelles sobre liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique, ninguém que não entenda. Acho que a própria questão da filosofia e o ensino da filosofia tem uma relação umbilical com essa noção de liberdade nesse poema da Cecília Meirelles. E acho que a gente precisa, a partir daí, pensar os princípios fundamentais através de um grupo de trabalho que saia daqui, como tarefa prática, para o próximo encontro, para a gente avançar para isso, concordando bastante com o que o Caldo falou. A gente não está insatisfeito, é uma nova. Se a gente ainda não consegue apresentar, mostra qual é a nossa necessidade, a nossa tarefa. Essa é a minha proposta, que a gente tem que aprofundar, continuar no debate, desculpa me estender, mas acho que é fundamental para a gente situar a nossa organização de professores de filosofia. Muito obrigado. Ricardo. Bem, quando nós pensamos em um currículo, né, a gente tem que partir não do que deve ser propriamente, mas do que se tem.
E quando a gente começa a questionar, qual o problema de filosofia? Tem um problema na periferia, tem um problema no centro. Eu acho que aí a gente começa a relativizar as coisas. E uma coisa é só, nós somos produtos de uma cultura ocidental globalizada, marcada por problemas que, de uma certa forma, são a base de todos os outros problemas. E aí, por isso que, naquilo que o professor Rodrigo colocou, a nossa formação, que busca uma erudição dentro da história, da filosofia, de nada serve para isso. Eu vejo que a grande questão é partir desse problema que a gente vê generalizado na cultura. Uma questão mesmo. E aí, sobre esse ponto de vista, eu vejo a filosofia como um antídoto a todo esse tecnicismo de consumo que se implantou. Na verdade, a sociedade precisa desse sujeito. Quando nós vemos essa crise da ética, esse niilismo implantado, nós vemos as vozes clamando aí por volta à moral e cívica, quer dizer, a restituição de valores que se dissolveram. Às vezes, as pessoas, eu vejo alguns professores dizendo, vamos resgatar os valores do passado. Os valores do passado envelheceram. E aí que está a grande oportunidade da filosofia. Pensar e criar novos valores diante dessa realidade. Diante de um problema que nem eu levantei com os meus alunos, a vontade. Vocês ainda têm vontade? Quando você entra no shopping center, você ainda tem uma vontade? Você ainda é capaz de perguntar, sou eu mesmo que estou querendo isso? Eu vejo que esse é um problema tão determinante e tão próximo deles, que eles começam a ver, olha como é que vocês são iguais, todo mundo anda com o bonezinho igual, todo mundo anda com a marca igual, vocês têm a mesma vontade? Vocês podem ter vontades diferentes? Quer dizer, pegar esse problema que está ali, neles, né? Porque seria bom dar uma formação erudita dentro da formação histórica da filosofia, mas nós não temos tempo e não temos aula para isso. E o que pode ser relevante é justamente buscar esse problema que se globalizou, né? Esses dias eu estava discutindo ética. Por que nós estamos diante de uma falência da ética? Porque o sujeito não tem mais identidade. Por que ele não tem mais identidade? Porque a vontade dele foi capturada. Bom, antigamente, quem realizava desejos tinha o poder. Hoje, quem cria desejos tem o poder. Haja vista os publicitários, né? Por isso que, partir dessa realidade globalizada, que reificou o sujeito, e esses nossos alunos, nós vemos claramente essa reificação desse sujeito, é algo que começa a despertar eles. Puxa, será que eu estou querendo mesmo? Quando eu vejo uma vitrine, aquilo lá é a expressão do meu desejo? É a expressão da minha vontade ou não? Eu acho que esse talvez seria pensar esse currículo marcado por esses problemas mais latentes, porque isso fala com eles. Falar de Platão é bastante erudição, mas às vezes muito distante. Agradeço. Professor Écio. Minha dissertação de mestrado foi sobre a ética do discurso em Habermas, uma ética universal. Habermas é o representante atual, vivo, da escola de Frankfurt. A escola de Frankfurt, criticando o nazismo, logo após a Segunda Guerra Mundial, teorizou sobre a razão instrumental. O que era o nazismo? O cerne do nazismo seria a razão instrumental. É a razão que é instrumento para se ter alguma coisa. O ser humano passa a ser um instrumento, passa a ser algo, não alguém liberto, mas algo para se conseguir alguma coisa. A razão caracteriza o ser humano, e se ela é instrumento, o ser humano também é um instrumento. Essa razão instrumental continua no sistema capitalista. É a razão da sociedade de consumo. O ser humano é educado para consumir, para ter. Ele é um instrumento, ele passa a ser um instrumento. Ele não é formado, preparado para a emancipação intelectual, para a liberdade. É para ser instrumento de consumo para manter o sistema. No nazismo era assim.
E agora também. Habermas, para Habermas, a função da filosofia é colocar a razão como principal. A razão, o lugar da filosofia, a função da filosofia é trazer a razão como o principal na vida, nas análises de tudo. A razão crítica. Se contrapõe à razão instrumental, a razão crítica. Hoje, para o nosso currículo, nós temos hoje, falando de vestibular, mas nós temos hoje o Enem. O Enem está cada vez mais moldando o ensino médio. Hoje, na minha escola, por exemplo, a grande ambição dos nossos alunos é fazer o Enem e entrar para a faculdade, porque eles não vão entrar se não for pelo Enem. Vestibular, eles não vão, eles são pobres, moram em favela. A chance é o Enem. Nós vimos, foi falado aqui na primeira mesa, que a classificação para a escola lá do Daniel era o Enem. O que é o Enem? O Enem, ele prepara, segundo os teóricos do Enem, ele mede a capacidade do aluno resolver problemas, não informações, mas capacidade de resolver problemas. Metade da prova do Enem é a redação. A redação é sempre um texto argumentativo, político, econômico, social. Olha aí a função do filósofo. A razão crítica. Se nós conseguirmos despertar no aluno e fazer com que ele deixe seu instrumento, mas se liberte, se emancipe intelectualmente e saiba fazer análise econômica e social, ele entra no Enem. Então, eu acho que o Enem poderia ser o norte para a nossa proposta curricular. Obrigado, professor. Professora Perla. Perla. Boa tarde. Pessoal, acho que ficou bem claro na fala do Rodrigo nosso problema na formação de filosofia. Então, o Rodrigo resgatou aí o problema que começa lá na universidade. Eu queria pontuar aqui algumas coisas que eu acho que são fundamentais, que eu já levantei a questão das políticas públicas e eu vou continuar insistindo. Uma proposta não vai sair daqui pronta hoje, acho que a gente não tem essa pretensão. Mas é muito importante que a gente pense na continuidade do debate para a formação dessa proposta. Por quê? O currículo nos foi enfiado goela abaixo. Nós estamos aqui discutindo filosofia, democracia e cidadania. Ou não vamos cidadãos sem democracia? Como o professor mesmo colocou de manhã, o André, numa sociedade injusta, justamente pelo consumo, pela maneira como ela molda esse ser humano que nós temos hoje. Bem, então esse currículo nos foi enfiado goela abaixo. Isso é uma política, é uma proposta, foi enfiada, não foi discutido com a categoria. Segundo que nós temos, que é fundamental, assim, que é importante. A categoria está dividida em F, O e professor efetivo. Como que a gente vai fazer uma discussão séria, decente, numa categoria dividida? Isso é uma política. E que atrapalha esse desenvolvimento do processo de ensinar filosofia, no ensino médio, no ensino fundamental, seja onde for. Inclusive na universidade. Então, essa é uma questão. Só um minutinho. Eu anotei, não consigo falar sem anotar. Até porque tem uma justificativa boa, né? O Nietzsche coloca aí que a gente precisa aprender a ver, a pensar e escrever. Então, foi isso que eu tentei fazer para não ser... Até porque o tempo é curto, né? Eu fiquei chateada por não ter estendido, pelo menos para quem quisesse, mas tudo bem. Então, eu tive que escrever para poder tentar ser sucinta. Uma terceira coisa que a gente tem que debater, eu acho que tem a ver com as políticas públicas também, o currículo exclui aulas de ciências humanas, no geral. Não só de filosofia. Nós temos um currículo hoje que está tudo 2. 2 de história, 2 de geografia, 2 de filosofia, 2 de sociologia. Ué, não é política isso? Outro ponto. Como é que eu vou fazer a discussão do processo de ensino de filosofia com 2 aulas? Inclusive 2 aulas de história, só. É um processo atrelado, os 2. Bom, eu tenho também aí uma coisa que eu achei muito interessante, foi o professor Daniel, ele colocou bem.
o caráter simbólico de estarmos reunidos aqui na Assembleia Legislativa. Isso é muito importante, porque aqui é um espaço de legislar, de pensar possibilidades, de pensar políticas que venham a trazer outra situação para a gente que não é essa que nós vemos hoje. Estamos aqui, então, nesse espaço simbólico e certamente a gente não pode deixar isso de lado. Tempo, professora. Posso me estender um pouquinho só? Tem mais um, né? Bom, grandes ideias são concretizadas coletivamente, no sentido de coletivo como ação prática, que forme o material que dê condições à base de se formar, atrelado à sociedade que preserva o ser humano, e não que a destrói, mediante a banalização das questões essencialmente humanas, que são amplamente discutidas na filosofia. Então, eu acho que, retorno aqui, vou encerrar, claro, que a gente tem que ter o bom senso agora de aprender a ver, pensar e escrever, de novo. Mas, para isso, eu preciso ter condições. E as condições que nos são dadas, impostas, mediante as políticas públicas, são essas. E nos impede. Eu acho que a gente tem que fazer, no mínimo, esse debate. E o camarada falou da... Como é que chama? Associação Brasileira de Estudantes de Filosofia. Tornar isso maior, essa discussão mais democrática, a gente possa participar da formação desse currículo, que a gente possa garantir a necessidade de pesquisa, de se atrelar à Profesp, de fazer as coisas juntos para poder pensar, porque pensando coletivamente a gente consegue construir grandes ideias, e não de maneira imposta como tem feito o Estado. Obrigado. Juliano. Professor Juliano. Bom, boa tarde a todos. Eu estou muito contemplado com as falas que foram feitas. Eu queria levantar alguns pontos. Eu acho que a filosofia, nós só estamos aqui hoje, né, com esse tema, a presença necessária da filosofia na educação, porque a gente tem convicção de que a filosofia cumpre um papel revolucionário na educação, né? A filosofia, e só pelas aulas de ciências humanas, filosofia, história, sociologia, que a gente consegue minimamente não conscientizar, não passar o espírito crítico ou doutrinar, mas minimamente dialogar sobre conteúdos fundamentais, sobre elementos fundamentais da sociedade contemporânea, que são elementos que são ideologicamente neutralizados, né, pelas outras matérias e pela mídia, né, e pela sociedade de uma maneira geral. Só que isso é uma luta, né? Eu acho que seria importante frisar hoje aqui que não adianta nada a gente falar muito pedagogicamente sobre qual é a proposta que nós queremos fazer, sobre qual é o currículo, se nós não damos o exemplo mesmo de organização política e de prática no nosso dia a dia, né? Eu acho que a grande vitória desse encontro é fazer com que os professores de filosofia voltem para os seus locais de ensino se organizando, né? Se organizando enquanto professor de filosofia e também organizando os seus alunos, né? Organizando-se os professores no conselho de classe. Né? Eu queria tocar nesse assunto porque é muito importante para a gente construir essa nova proposta, a gente resistir contra as propostas que vêm de cima. Né? E qual a maneira que a gente faz para resistir contra as propostas que não nos representam? É se organizando. Então, se tem algum professor aqui que não está no conselho de classe, por exemplo, que foi só por causa do conselho de classe que nós conseguimos barrar, lá na minha escola, que eu dou aula na Brasilândia, né, e no centro, aqui em São Paulo. Só pelo conselho de classe que nós conseguimos barrar uma política do Estado, né, que ia tirar as aulas do ensino médio. Estamos tentando barrar, temos com mandado de segurança para cima da secretaria, né, para cima da diretoria. Por quê? Porque é pela organização dos professores que a gente avança. Né? Então, eu faço essa provocação para que esse encontro tenha consequências concretas, né, tenha consequências práticas. Para que a filosofia cumpra mesmo essa função que o Marx falou que já tinha dado o tempo de interpretar o mundo, que que tínhamos que transformar, então que a gente cumpra. Isso mesmo, que a gente comece a se organizar, também no sindicato. Né? A POSP agora teve uma conferência, e eu acho que era muito importante que todos nós estivéssemos nessa conferência, como delegados da conferência. Né? Como delegados de alguma força política que se organiza dentro da POSP. Porque é dessa maneira que a gente vai brigar para que as nossas propostas sejam também implementadas para o Estado. E, por exemplo, a situação da POSP agora, fez uma resolução em relação à escola de tempo integral, que é uma resolução
muito complicada, por exemplo. Professor. Né? Tá bom, né? Só para concluir. Que abre espaço para a implantação da escola de tempo integral no estado de São Paulo. O que eu acho que é um erro muito grande. Né? Porque esse debate a gente já tem até um pouco avançado sobre a viabilidade da escola de tempo integral, sobre o caos que a escola de tempo integral tem, né? Inclusive o parlamentar conseguiu esse espaço aqui, o Janás tem várias propostas nesse sentido, só que pela disputa, por falta de delegados, por falta de uma força política que consiga disputar a hegemonia do sindicato, a gente ainda aprova essas medidas. Então eu faço uma provocação sincera, humilde, para que a gente saia daqui, não só pedagogicamente organizado, né, sabendo o que a filosofia tem que ser, se a gente vai impor espírito crítico ou não, mas também politicamente organizado, tá? Para que a gente possa ter uma intervenção real nos nossos locais de ensino e tal. Então, essa é a provocação que eu faço e estou contemplado pela mesa. Professor Cícero. Boa tarde, professores. Eu quero, não como filósofo, mas como historiador, né? E por ter navegado pela filosofia e pela antropologia, né? Eu quero, antes de mais nada, dizer algo a vocês, e que eu digo sempre aos meus companheiros dentro do sindicato, do qual sou um dos coordenadores. Não existe professor A, B, C, D, nem sopa de letrinha. Existe professores, só. Existe, sim, formas diferenciadas de contratação. Eu participo, creio também junto com o Glete, há muito tempo desta casa. Estive presente aqui em momentos alegres e tristes. Alegre quando eu conseguia, e conseguíamos, né, Aldo? A mobilização plena dos nossos companheiros que são hoje caixeiros viajantes. Tá? Mas tive momentos tristes também, quando invadimos isto aqui e fomos rechaçados, presos, violentados. Só fazendo uma pequena reflexão, eu costumo dizer o seguinte, que o Montoro, pegando uma educação que estava adoentada, veio Quécia, mandou para o hospital. O Fleury mandou para a UTI. O Mário Covas desligou os aparelhos. E o Alckmin, junto com o seu Serra, jogaram a terra e colocaram os vasinhos de flores. O resultado está aí. Um sistema de educação totalmente floreado e que foge da própria realidade daquela que convivemos e que convivem os nossos educandos. Uma realidade de uma escola pública sucateada, uma realidade que não prepara os nossos jovens para o ensino superior, porque temos que sempre defender que nós somos herdeiros de uma classe trabalhadora, que nossos educandos são filhos de trabalhadores, portanto, merecem uma educação pública de qualidade e digna, tanto a nível fundamental, quanto médio e superior. E não é isso que acontece. Veja que ironia. Tempo, professor. O filho, para concluir, mesa, o filho da classe média alta estuda nas melhores escolas privadas para pleitear a melhor universidade pública. Nós estudamos e nós ministramos e preparamos nossos jovens numa escola pública sucateada
para uma instituição privada, garantida pela falácia de um governo. E eu costumo dizer o seguinte: filosofar é você saber lidar com conhecimentos, com sabedoria, com sapiência. E aí, eu fiquei muito contente quando o companheiro falou aqui que ele trabalha com João Cabral de Melo Neto. E eu costumo dizer assim, ó, e falo isso constante para os meus alunos, até mesmo quando eu cito Cícero, quando eu cito Padre Antônio Vieira, quando Castro Alves. João Cabral de Melo Neto, no Alto de Natal, pernambucano, ou simplesmente Morte e Vida Severina, que é na verdade uma coletânea de poemas, ele diz: o meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Como há muito Severino, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Mas isso ainda diz pouco. Há muito na freguesia, por causa de um coroné, o mais antigo senhor dessas 6 Maria. Como então dizer quem fala, ora, Vossa Senhoria? É o Severino da Maria, do final de Zacarias, lá da Serra da Costela, limite da Paraíba. E se somos severinos iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesmo a morte severina, que é a morte que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia. Obrigado, mesa, pela paciência. Marcos, professor Marcos. Boa tarde a todos. Eu sou lá de Santo André, da Diretoria de Ensino de Santo André. Minha formação em filosofia, só desculpa a exacerbação da exposição do currículo, não é minha intenção, mas só para vocês me localizarem. Então, eu fiz graduação em filosofia, fiz mestrado em filosofia e doutorado em educação e currículo sobre ensino de filosofia. E eu estou aqui me perguntando, que nós discutimos bastante sobre o ensino de filosofia, eu fico me questionando que, diante do sistema de avaliação que nós passamos, tudo é avaliação, se a filosofia não estaria correndo um grande risco em seu ensino de estar sendo atrelada a esse sistema de avaliação. Ou seja, por mais que nós queiramos nos atentar à autonomia da filosofia, através do currículo, né, que nós já nos questionamos aqui, para que serve o currículo, se é para formar o menino para a faculdade, se é para formar o menino para o trabalho, ou se é para colocar um meninozinho bom na sociedade para ele não ir para a FEBEM, ou para cometer algum crime. Nós não sabemos qual que é a função da filosofia no ensino médio ainda, porque não sabemos qual a função do ensino médio no estado de São Paulo. Mas, enfim, diante disso, eu fico me questionando se realmente a filosofia, a partir do currículo, como é pensado, não está correspondendo às necessidades avaliativas do Estado. Ou seja, a minha preocupação é, a filosofia está perdendo a sua autonomia, né, enquanto currículo. E nós devemos nos atentar a isso. Que currículo queremos e se esse currículo pode ou não estar sendo atrelado aos sistemas de avaliação que nós cotidianamente passamos e não obrigamos, mas indicamos que os nossos alunos o façam. Obrigado. Sadi.